Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira, culto de oração, Salmo 65, e é um salmo maravilhoso de ações de graças. Eu primeiramente coloquei como título 24 razões para sermos gratos a Deus. À medida que eu fui estudando o salmo, em cada versículo eu fui vendo as razões que Deus dá para nós agradecermos a Ele. Mas aqui outra maneira de dar um título para esse salmo seria a felicidade por louvar e agradecer a Deus. A felicidade está em gratidão a Deus. Os que não agradecem a Deus, eles não podem atingir a felicidade. Eles são largados, como nós vimos na mensagem de domingo, são abandonados por Deus, porque eles rejeitam o conhecimento de Deus, eles negam a Deus. E esse salmo nós podemos fazer um paralelo entre ele e Romanos 1, 18 a 32. Lá Deus dizendo que a ira de Deus, o desgosto de Deus, a maldição de Deus cai sobre os ingratos, que em lugar de agradecerem a Deus, eles agradecem a si próprios, eles inventam teorias para tirar Deus como Criador. E esse aqui é um salmo que exalta a criação de Deus como a fonte de todo bem e de toda felicidade. Então, vamos ler esse salmo. Ele começa louvando a Deus e dando graças pela graça de Deus. Deus é gracioso, Deus é dadivoso, Deus é generoso. A terra inteira está coberta da sua vontade. E então ele vai falar que Deus encheu essa terra de coisas boas, de bênçãos, de bem-aventuranças, porém elas, embora sejam compartilhadas com todos, elas têm vamos dizer assim, um destino certo. São os escolhidos de Deus. Preste atenção nesse salmo, você vai ser abençoado. Abra para o Salmo 65. O salmista começa: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado, ou seja, muito abençoado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas, em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Ó, que pela sua força, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, e os que habitam nos fins da terra tremem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde, tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada, enches de água os seus sucos. Tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva. Abençoa as suas novidades, os seus frutos. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Os teus caminhos destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Senhor Deus, nosso Pai, oramos agora pedindo que o Senhor mova o nosso coração a Te louvar, a Te glorificar por tanta bondade, por tantos atos de carinho que o Senhor tem para com todos da terra, especialmente para com os Teus eleitos. Nos guia agora, nos ilumina com Teu Espírito Santo. Amém. O propósito da nossa mensagem: mostrar as razões pelas quais devemos ser gratos a Deus.
parece que a humanidade, parece não, Deus diz lá em Romanos 1 que o homem não é grato a ele. O homem teima em ficar cego em relação às coisas boas que Deus tem dado a ele e só observa as coisas que estão dando errado por conta dele próprio, por conta do seu próprio pecado. Então esse salmo vai mostrar, em paralelo com Romanos, o capítulo 1, que todo homem é indesculpável de não ver que toda a bondade que existe, que ele usufrui e que está espalhada por toda a terra e generosamente em sua graça comum, partilha com todos. Todo homem é indesculpável. Mostrar que devemos louvar e bendizer a Deus pela sua muita bondade. Todos nós, todos os seres desse planeta são premiados, presenteados com tanta coisa maravilhosa. E então, o que é que nos cabe? Oferecer um louvor, não só particularmente, mas aqui fala de ir louvá-lo no santo templo, na casa de Deus. São expressões que o salmista usa. Santo templo, casa de Deus. Então, nesse Salmo 65, nós vemos alguns temas que se sobressaem. Vemos aqui que o favor de Deus, a bondade de Deus é abundante para toda a terra e para todos os homens. Nesse salmo aqui, o salmista Davi vai fazer o que está sendo mostrado aqui. Ele está procurando ser grato a Deus. Ele fez essa canção, esse cântico para agradecer a Deus por tanta bondade. Também aqui nós vemos o louvor a Deus por sua salvação, por sua providência. Aqui nós vemos ação de graças por uma boa colheita. Naquelas festas das colheitas de Israel, eles recitavam esse salmo. É um hino de ações de graças, é um hino de gratidão. E esse salmo aqui, ele contempla o escopo dele, a abrangência dele é universal. Aqui nos versos 2 ele já diz: a ti virá toda a carne. O alcance dele é universal. No versículo 5 diz que a ti virão as extremidades da terra. No versículo 8 ele diz: os que habitam nos fins da terra temem os teus nomes. Portanto, o escopo desse salmo é universal. E aqui mostrando que o propósito de Deus sempre foi bom. Começou com a criação, quando ele criou todas as coisas, e quando ele terminou, ele mesmo, Deus contemplou a obra-prima que ele tinha feito, e ele disse: eis que tudo é muito bom. Lá no original, exageradamente bom. Ele quis esse homem que ele fez a sua imagem e semelhança, tivesse o melhor lugar para morar, tivesse a melhor alimentação, tivesse o melhor clima, fosse um ambiente sem doença, fosse um ambiente sem perigo, sem medo, sem sobressalto. Ele cria esse mundo maravilhoso no capítulo 1 e 2, mas no capítulo 3 o homem se rebelou contra Deus. O homem trouxe a maldição. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Deus estava dizendo: todos os problemas que vierem a partir de agora, você não vai poder me culpar, culpe a você mesmo. Como a Bíblia diz, cada um se queixe do seu próprio pecado. Ou seja, essa rebelião do homem que o torna ingrato, que fecha os olhos para o que Deus faz, tem consequências não só físicas. Tu és pó e ao pó morrerás, o teu trabalho vai ser extremamente dificultado, a terra vai produzir cardos e abrolhos, você vai tirar o seu pão da terra com dificuldade, mas as principais consequências são espirituais. Quando Deus disse certamente morrerás, ele estava falando não fisicamente, porque Adão continuou físico. E ele disse: no momento que você comer, você morre. Então houve uma morte espiritual, uma separação espiritual de Deus. Houve um dano permanente para o homem que só pode ser corrigido através do plano de Deus de redenção, através de Jesus Cristo. Porém, Deus não abandonou o seu plano de ter um povo que vive bem, alegre, feliz. Tanto que ele vai ressuscitar o nosso corpo em um corpo imortal, um corpo capaz
de ter maravilhosos prazeres decentes, certamente, em um mundo maravilhoso. Já começa que, antes de terminar a história humana, ele disse que a Terra ia passar pela grande tribulação, juízo de Deus sobre o homem mau e ingrato, mas que quando terminasse a grande tribulação, ele ia iniciar um milênio, 1000 anos de gozo e paz aqui na Terra. Seria uma restauração parcial do paraíso. Finalmente, no final do milênio, o homem vai se rebelar novamente contra Deus. Aí Deus põe fim à história humana, destrói o cosmos, os velhos céus se referindo ao espaço sideral, a velha terra, e fará novos céus e nova terra, onde habita perfeita paz, justiça, não há choro, não há dor, não há decepção, não há tristeza. Aquele que crê em Deus, ele já pode ter uma vida boa aqui, mas ele espera mesmo uma nova era, o milênio. Cristo reinará por 1000 anos aqui na terra, não se fará dano nessa época, mas principalmente na eternidade, onde gozaremos a vida eterna nas moradas do Pai Celestial. No Salmo 65, então, ele recorda para nós as abundâncias originais da terra. Mesmo hoje ainda temos muito disso. A profecia contempla a volta dessa abundância no milênio. Joel 4:18 diz: e há de ser naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Isso vai acontecer. Mesmo depois da terra ter sido praticamente destruída na grande tribulação, no Apocalipse, ele vai restaurar a terra. Amós 9:3 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança as sementes, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. É uma reversão daquela maldição da queda. Eles vão tirar facilmente o pão. As árvores frutíferas vão frutificar frutos maravilhosos, bonitos, saborosos. Esse salmo, geralmente os salmos são pedidos, mas esse aqui é uma reafirmação da bondade de Deus, mostrando que o eleito, o crente em Deus, ele acredita que o seu maior bem é Deus, que a sua felicidade depende de Deus. Então ele aqui se expressa de forma maravilhosa, ele expressa de forma grandiosa a sua gratidão. Ele começa no versículo 1 dizendo: a ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Então você nota aqui um silêncio. É como se Davi estivesse dizendo: cadê o louvor? Vocês estão calados. Nós vemos algumas coisas que é esperado daqueles que creem em Deus. Não é esperado que o crente viva reclamando, que o crente não enxergue toda a bondade de Deus, mas ao contrário, que ele tenha um louvor pessoal a Deus, e que ele não só tenha esse louvor pessoal a Deus, mas ele tenha um compromisso, e a ti se pagará o voto. Ou seja, ele reconheça que ele pode até elogiar algumas pessoas aqui na terra, mas aquele que é digno de real louvor é Deus, porque em Deus estão todas as perfeições, todas as coisas, como Paulo disse, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que a pessoa que não faz a vontade de Deus, tudo dele é incompleto, tudo dele termina em frustração. E aqui diz: se espera que você louve a Deus, que você pague o voto, que o seu voto, ou seja, aqui naquela época seriam as ofertas, os sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus. Então todos os seres humanos são convocados a servir a Deus. Todos os judeus, os cristãos, toda a terra é convocada a mostrar sua gratidão. Sabemos que a humanidade rebelada não vai fazer isso. No segundo versículo diz: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Aqui a primeira razão que nós vimos, nós devemos louvar a Deus, porque Ele é digno disso. A segunda razão, porque eu devo cumprir meus votos a Ele, eu devo serviço a Ele. A terceira razão, reconhecer a providência divina
em resposta às orações. Todos os pagãos e povos tinham deuses falsos, ídolos, mitos, mitologia. Porém, o povo de Israel tinha um Deus vivo, um Deus que ouvia oração. Quem de nós aqui já não teve sua oração ouvida por Deus? Então, reconhecer a providência divina em resposta à oração. Entender que toda carne ou pessoa da raça humana, de uma forma ou de outra, ela será chamada à presença de Deus. Disse, a ti virá toda a carne, ou por boa vontade ou não. O apóstolo Paulo disse que todo joelho se dobrará um dia diante de Deus. Ele disse, então, louve a Deus. Mesmo que você fuja de Deus, um dia você vai ter de se encontrar com Ele. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Aqui está dizendo que esse é o Deus que ouve. A Raabe conheceu a Deus no deserto, quando o filho estava para morrer, e ela chamou a Deus, o Deus que vê. Aqui o salmista está chamando Deus aquele que ouve. Os ídolos não podiam ver, nem ouvir, nem agir, porque eram mortos, tanto que eles desapareceram como religião, depois voltaram disfarçados em outras religiões, mas continuam mortos, sem ver, sem ouvir. Porém, você deve agradecer a Deus, porque você tem consciência de que Deus ouve. Nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que ouve. E diz que um dia toda a carne vai se encontrar com Ele. E tem duas maneiras de se encontrar com Deus. Como rebelde, a Bíblia fala aqui desse encontro com Deus, eu tenho vários textos aqui que não dá para ler. Ou então como membro da aliança, como partícipe da aliança. O povo de Deus no Antigo Testamento eram todos aqueles que realmente, não só porque eram descendentes, não somente porque eram descendentes de Abraão, mas porque criam. A partir do versículo 3, o salmista diz, prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Aqui nós vemos duas coisas importantes. A primeira é reconhecer que sem a graça divina, sem a intervenção divina, nós seremos dominados pelo pecado. Ou seja, é preciso crer que somente Deus, através do poder da sua graça e do seu misericordioso amor, pode limpar os nossos pecados. Aqui esse texto diz que o Deus da criação perdoa, é benevolente, diz que Ele perdoa as nossas iniquidades, quando nós quebramos a lei e nos arrependemos. O salmista, então, está agradecendo essa graça maravilhosa do perdão, porque os deuses pagãos não incluíam o perdão no seu esquema de justiça. Na verdade, eles mesmos cometiam toda sorte de injustiça. Portanto, uma das maiores bem-aventuranças e bênçãos dos escolhidos de Deus é exatamente o perdão divino. O perdão divino aqui é direcionado exatamente a palavras fortes, como iniquidades, transgressões. Aqui, essa palavra iniquidade envolve todos os tipos de calúnias, mentiras, todo tipo de coisa ruim. Se houver verdadeiro arrependimento, haverá verdadeiro perdão. Ou seja, tu nos purificarás, nos limparás de qualquer ofensa que tenhamos cometido contra ti, ou contra o nosso próximo, tu perdoarás. Aqui está em voga, está em pauta a expiação pelo sangue do sacrifício, que isso remete a Jesus Cristo e a salvação que ele conquistou para nós na cruz. No verso 4 ele diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, fazes chegar a ti para que habite em teus atos. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Que então ele está reconhecendo que a felicidade é somente para aqueles a quem Deus escolhe. Deus não somente escolhe, mas faz o pecador chegar a si através do chamado do Evangelho. A maneira como Deus chama as pessoas hoje é através da pregação. E a pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque a grande felicidade dos escolhidos de Deus está em habitar nos átrios de Deus. Átrio eram aqueles compartimentos do templo, aqueles lugares reservados para os adoradores
em frente ao tabernáculo, o lugar onde Deus é adorado e servido por seus servos. Fala de fartura, existe fartura, diversas coisas maravilhosas e boas para aqueles que se alegram em ir ao santo templo, que o salmista aqui chama de casa de Deus e que Paulo também chama o templo de casa de Deus. Então é muito interessante nessa oportunidade lembrar o velho hino do nosso cantor, nosso hinário cristão batista, que diz: tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Então nós vemos aqui que o salmista diz: bem-aventurado, seja muito abençoado aquele a quem tu escolhes. Há muitas eleições nesse mundo, mas enquanto você não for um dos eleitos de Deus, você não será feliz. Aqui está em pauta principalmente a eleição patriarcas e seus descendentes, como Israel foi escolhido por Deus como povo de Deus. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são da igreja foram escolhidos, foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, é muito importante. Isso aqui vai refletir Gênesis 3:15, aquela promessa divina de vitória para aqueles que entrarem em aliança com Deus. Lá diz claramente que o descendente da mulher seria picado para a serpente, mas os descendentes do Cristo pisariam, os descendentes da mulher, que seriam os descendentes de Cristo, pisariam a cabeça da serpente. E aqui a Bíblia diz que nós só vamos ficar realmente satisfeitos e felizes com a bondade da casa de Deus. Ele não está se referindo necessariamente à abundância física, mas à satisfação que existe na intimidade com Deus, na vivência com Deus, na verdadeira espiritualidade. O verso 4, ele vai dizer claramente: bem-aventurado, muito feliz o homem a quem tu escolhe. É muito importante isso. Nós só vamos ficar satisfeitos quando estivermos verdadeiramente adorando e servindo a Deus. Então, nesse versículo 5 até 8, vai tratar de situações e contextos diferentes. Vai tratar da maravilha da criação, ele vai tratar da salvação envolvida, porque o propósito da criação era criar um lugar maravilhoso. Como nós já falamos no início da nossa mensagem, Deus queria criar um lar, uma casa aconchegante, com tudo que era necessário para ter um lar feliz. Porém, com a queda, nós já vimos isso, que o homem se distanciou de Deus, o homem se distanciou da sua própria felicidade. No versículo 5 ele diz: com coisas tremendas em justiça nos responderá o Deus da nossa salvação. Ou seja, resposta à oração é outro motivo de ação de graça. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Contexto deste salmo aqui é universal. Nós cremos que Deus é a fonte da justiça para toda a terra, especialmente os seus eleitos. Que Deus é a única fonte da nossa salvação. Que Deus é a única e real esperança que todas as pessoas da terra podem realmente contar. Que aqui, de acordo com esse contexto amplo que foi dado, não importa o lugar onde alguém esteja, Deus estará presente lá, ao alcance. Então, ele está tratando aqui que nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus não é o Deus dos deístas, que não intervém, que não age em favor das suas criaturas. Nós vemos os atos libertadores de Deus, como dos israelitas lá no Egito, durante o Êxodo, e através de outros atos de livramento. No versículo 6, diz: o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. Que agradecer a Deus pelo seu perfeito controle da natureza, mantendo os montes e a terra, as fontes da natureza, as forças da natureza sob perfeito controle. Ele faz com que as montanhas permaneçam sólidas no seu lugar por limites aos mares,
para que haja estabilidade na Terra. A Terra poderia ser algo que passasse frequentemente por terremotos, a crosta terrestre estivesse constantemente mudando de forma catastrófica. Mas não, isso ocorre algumas vezes para lembrar ao homem que se Deus não estiver no controle, tudo mais afunda, tudo mais é destruído. O versículo 7 diz: o que aplaca o ruído dos mares e o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, que está mostrando que Deus controla o avanço do mar com suas tempestades. Figuradamente, o ruído dos mares aqui é Deus que aplaca, porque aqui fala que o tumulto dos povos faz um paralelo entre o ruído dos mares e o tumulto dos povos, porque mares são uma figura, uma metáfora que Deus usa para os povos, e Deus é que tem realmente o controle dos povos. Aqui nós vemos então, que Deus é um Deus vivo, é um Deus que intervém, é um Deus soberano, calma o barulho dos mares, das gentes, da política. Afinal das contas, os governos, os imperadores, os ditadores desse mundo não têm a palavra final. O salmista está dizendo: tu és soberano sobre todas as operações do mar e das gentes da terra. Todas as forças da natureza, como o terremoto, fluxo e refluxo do mar e as tempestades, os furacões, tudo isso, não importa a sua força, tu estás no controle. A multidão obstinada e revoltada está sob teu controle, que é o Senhor que acalma a loucura dos povos. O versículo 8 diz: e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais, fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Ou seja, Deus garante todo o ciclo da natureza, ele garante, né? Deus criou sinais e maravilhas através dos fenômenos da natureza, como terremotos, tempestades, tornados, vulcões. E tudo que ocorre na natureza, a sua perfeita sincronia, tudo ocorre no devido tempo, congruência, tudo se encaixa, cada peça se encaixa na outra, cada ato, cada evento, cada lei da química, da física, da biologia, tudo é congruente, manifestando um Criador primoroso, maximamente poderoso e inteligente. Então, a perfeita congruência de todas as coisas criadas torna o homem desculpável de ignorar, é a lição aqui, torna o homem desculpável de ignorar o conhecimento da existência de Deus. A perfeita inteligência, o perfeito controle que Deus tem do tempo, das forças e leis da natureza, do giro, né, do caminho dos astros, o sol não pode aproximar nem se afastar. Então aqui o Davi, ele louva a Deus com uma reverência que você não vê nos homens revoltados. O próprio amanhecer do dia, que tem uma manhã, que sucede uma tarde, depois uma noite, e isso nós podemos contar usando relógios, cronômetros, tudo isso deveria ser motivo de louvor. Nos versos 9 a 13, fala da abundância física. Deus deu para refletir, para mostrar para a humanidade, através da sua graça comum para todos, mostrar o seu amor, o seu cuidado, sua provisão, especialmente para Israel, para a igreja. Ele escolheu Israel entre todas as nações. E ele escolheu os cristãos, os crentes da igreja, todas as pessoas e etnias do mundo. Devemos agradecer o fato de termos sido escolhidos por Deus. No versículo 9 diz: tu visitas a terra e a refresca, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, está cheio d'água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparado. Outra lição: somente a terra tem a bênção da água. É impressionante. Se procurou água em todos os planetas, se mandou sondas, a Voyager e outro, o telescópio Hubble, e não se viu vestígio nenhum de água em outros planetas. Deus proveu o nosso planeta de água. Isso deveria ser motivo de grande reverência nossa para com Deus, de grande gratidão. Ele não só colocou água, mas provou a terra de sementes, que é um microchip biológico, todas as informações para produzir frutas, cereais, amêndoas, maravilhosos para a nutrição, saborosos. Não só água, mas proveu a terra de sementes que são capazes de ser o sustento da humanidade, mostrando a bondade de Deus. Deus podia fazer todos os alimentos sem cores, sem sabor, sem textura,
textura macia, poderia fazer todos amargos, todos com sabor de pimenta, daquela malagueta mais ardente. Mas aqui diz, tu visitas a terra. Ou seja, todas essas coisas é a visitação de Deus na terra. Ele diz, com o teu rio está cheio de água, cheio, transborda. Essa expressão com sentido de transbordar, de ser abundante, ocorre pelo menos 3 vezes. A bondade de Deus é incomensurável. Deus manda chuva, Deus manda toda espécie de gestos de bondade para com o homem. Diz que ele faz isso para atrair o homem com cordas de amor. Porém, o homem rejeita o seu amor, a maioria. Versículo 10 diz, enches de água o seu suco, tu lhes aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, abençoa com as suas novidades. Ou seja, faz que a água amoleça a terra para receber a semente que vai germinar, florescer e frutificar. Então, glória a Deus pela capacidade das plantas, pela capacidade da natureza que possibilita o homem ter tudo o que ele precisa para a sua nutrição. É incrível como é que o ser humano não agradece essas coisas a Deus. No versículo 11 ele diz, coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Ou seja, o ano todo é coroado com muitas novidades, com muitas bênçãos. Cada estação você tem frutas diferentes, você tem colheitas diferentes, então o ano todo é coroado com muitas coisas boas para nutrir a raça humana, que deveria ser muito grata, felizmente não é. No versículo 12 diz, destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros os cingem de alegria. Ou seja, Deus dá provisão até para os que moram no deserto. Todos são agraciados com a bondade de Deus. Mesmo depois da queda, eu não merecia nada, nem antes da queda, muito menos depois. Fala aqui que pastagens do deserto, mesmo os lugares que não são cultivados, têm suficiente umidade, que produz algumas espécies de vegetais, podem nutrir o ser humano. O versículo 13 diz, os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Além dos alimentos de natureza vegetal, Deus dá abundante proteína através da alimentação com animais, as vitaminas e sais minerais. É riquíssima a abundância de tipos de alimentos com que Deus abençoa os homens. Deus abençoa os homens de tal maneira que é pura perversidade, é pura impiedade ele não dar glória a Deus. Então, para terminar a nossa mensagem, nós vemos que esse é um poema de ações de graça, de louvor, de reconhecimento da bondade e generosidade de Deus. Mas só quem reconhece isso são os homens espirituais, os homens que creem em Deus, os homens que já foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, para o cristão que se converteu e se entregou a Jesus Cristo, ele louva a Deus por suas bênçãos, ele louva a Deus pelos seus benefícios que são comuns a toda a humanidade, mas ele louva a Deus principalmente pelos grandes benefícios da salvação. Na realidade, Cristo disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Toda essa bondade da terra, para quem ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, é só enquanto estiver vivo. Mas depois que morrer, aqueles que não foram escolhidos, aqueles que não se converteram, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que não tiveram seu coração mudado, seu coração de pedra para um coração sensível à bondade de Deus, à verdade de Deus. A Bíblia disse que esses não poderão entrar nos céus, os novos céus e a nova terra, cuja beleza e abundância, alegria e prazeres são incomensuravelmente maiores do que qualquer coisa boa que o homem possa conhecer até então. Então, aqui nós vemos o salmista apresentar a graça de Deus, deixando todos os homens indesculpáveis. Ele fala que o seu maior benefício foi a expiação dos seus pecados pelo sacrifício, pelo sangue que foi derramado, por aqueles animais que eram levados ao sacerdote e que remetiam a Cristo. Ele dirige
ele reconhece que esse Deus, ele é bondoso e ele ouve e quer ouvir as orações e que nós podemos adorar ele alegremente, contando de que ele vai cumprir suas promessas, que ele é maravilhoso, que ele é bom, que ele não só perdoa pecados, não só preparou uma terra dotada de coisas maravilhosas para nós, mas diz que ele, Cristo, está preparando novos céus e nova terra, com mais e perfeitas e gloriosas manifestações de bondade, amor e cuidado de Deus. Portanto, esse Deus não é só amor, ele opera de forma poderosa, terrível, fazendo justiça aqui na terra. Nós podemos contar com a justiça de Deus, especialmente a justiça de Deus contra aqueles que são inimigos do povo de Deus. Aqui no Salmo 65 fala das coisas terríveis que Deus fará com aqueles que vão contra sua perfeita vontade e contra os seus servos. Ou seja, ele é o Deus da nossa salvação. Ele oferece essa salvação para todos. Porém, essa salvação só será dada aos que em arrependimento se converterem a Jesus Cristo. Pense nessas coisas. Uma pessoa que não agradece a Deus por ter amanhecido viva, por ter o prazer de compartilhar a manhã gratuitamente dada por Deus com todas as benesses, não agradece à tarde nem à noite de sono, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa miserável. Se volte para Deus, creia em Deus, olhe para tudo de bom que você tem, você verá que veio de Deus. Que se lhe falta alguma coisa boa, é porque você tem rejeitado a bondade de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Amém.